estamos reunidos, amados e queridos irmãos, nesta noite de domingo, para engrandecer o nome do Senhor nosso Deus. Este é o primeiro culto do mês de maio, e neste mês, nos cultos da noite, nós daremos ênfase e foco às famílias. É o nosso mês da família e este é o nosso primeiro culto. Também nos lembramos no culto desta noite de Deus como o Criador de todas as coisas. Por isso, a nossa chamada à adoração em Neemias capítulo 9, verso número 6, que diz: Só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Nós uniremos nossas vozes, nós uniremos nosso coração ao exército dos céus, na adoração do Deus Todo-Poderoso. Curve comigo a sua fronte, feche comigo seus olhos e juntos vamos orar. Ó Deus, o exército dos céus te adora, e nós também te adoramos. Sabemos, ó Deus, que a nossa adoração é muito imperfeita, especialmente se comparada com a adoração do exército dos céus. Mas que na tua bondade infinita, Senhor, na tua misericórdia, o Senhor nos dirija nesta hora, inspire, envolva, Senhor Deus, e ensine, para que possamos te adorar com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, cheios, ó Deus, de gratidão pelo nosso Salvador, nos lembrando, Senhor Deus, da família que o Senhor nos deu, e adorando a Ti, que és o Deus Todo-Poderoso Eterno, Criador do céu, da terra e de tudo e de todos. Na Tua presença, ó Deus, nos prostramos e pedimos que Tu aceites cada ato deste culto que será dedicado, oferecido ao Senhor, e que abençoes, ó Deus, tudo que aqui e agora será feito para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a bênção das nossas almas. Te louvamos, ó Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque-se em pé onde você está e queremos assim cantar o louvor de nosso Rei e Criador. Criaste o universo e também a
Criador e Rei do Universo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Pai maravilhoso. Senhor, tem cuidado de nós todo instante da nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado. E louvamos-te, ó Deus, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos neste momento, ó Deus, neste intuito de Te louvar e de Te bendizer. Fica conosco, ó Deus, no decorrer deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa leitura da Palavra de Deus esta noite é o capítulo 40 da profecia de Isaías. Queira abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 40, um dos mais impressionantes trechos da Escritura Sagrada. Isaías, capítulo número 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra,
cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco, já se secam, quando ele sopra sobre eles, e como um tufão os leva à pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas, segundo o seu número, as estrelas. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E o povo de Deus diz amém e amém. O texto que nós lemos, amados, fala exatamente da grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas. Que Ele é incomparável e que ninguém pode tentar expressar quem Deus é o próprio Deus que se revela na sua palavra. Mas em vários textos, vários versos desse texto, também nos diz quem é o Criador para nós. Ele é consolação, Ele é força, Ele é aquele que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os que esperam no Senhor, nesse Deus poderoso, Criador, renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é a esse Deus maravilhoso que nós vamos orar agora. Por causa da filmagem, eu não posso fazer isso neste momento, mas eu peço que você se ajoelhe comigo, se puder, e juntos nós vamos orar ao Senhor, o nosso Deus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, grande é o Senhor, Deus, digno de ser louvado. Grande, Senhor Deus, são as tuas obras, e tu muito maior do que elas. Grande é, Senhor Deus, a tua graça, a ponto de ter mandado teu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Grande é, ó Deus, o teu perdão para com aqueles que se achegam a ti arrependidos e crendo somente no teu Filho. Grande é, Senhor Deus, a vida que as tuas promessas nos dão. Grande é, Senhor Deus, a esperança de poder morar na casa do Senhor eternamente. Por isso, Senhor Deus, tendo tudo isso na tua palavra e conhecendo a ti como tu nela te revelas, nós te buscamos agora, Senhor, e te buscamos em nome de Jesus. Conscientes, ó Deus, das nossas faltas, dos nossos pecados, nós não mentimos para o Senhor, Deus, mas dizemos de todo o coração que temos, sim, Senhor Deus, transgredido contra a tua lei. Não temos amado o Senhor sobre todas as coisas. Não temos amado o próximo como a nós mesmos. E, ó Deus, se não tivéssemos Jesus Cristo, desesperaríamos. Mas uma vez, ó Deus, que temos o Emanuel, temos o Deus conosco, por nós e em nós, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, e rogamos que a Tua graça seja sobre nós, ajudando-nos, Deus, transformando-nos, Deus, mudando o nosso coração, nos ensinando a Tua vontade, para vivermos, ó Deus, para a glória do Teu nome, em comunhão contigo e engrandecendo a Ti em todo o tempo. O Senhor Deus conhece muito bem o tempo que nós estamos vivendo, até melhor do que nós. Por isso, Deus, dá-nos graça para confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, Deus, e viver contigo, Pai eterno,
contigo, Senhor Deus, usufruindo das tuas bênçãos e do teu cuidado. O Senhor conhece, Deus, o que se passa no coração de cada um. Por isso, Deus, que todos nós tenhamos sobre nós a graça do Senhor. Tua palavra, Deus, a quebrantar o nosso coração, a nos despertar, mas também a nos dar conforto e paz, a paz que excede todo entendimento. Nos lembramos, ó Deus, dos nossos amados que não são crentes e oramos, ó Deus, por salvação de pessoas pela pregação do Evangelho, mesmo neste dia, Senhor Deus, mesmo que pela internet. Sim, o teu povo no passado se reuniu em cavernas, se reuniu nas casas uns dos outros, se reuniu escondido, se reuniu até nos cemitérios. E hoje, Deus, nos reunimos separados, mas sabemos que o Senhor aceita a nossa reunião. E sabemos que o Senhor está conosco. E sabemos, Deus, que por causa disto, esta hora é hora de culto, Pai Santo, assim como se estivéssemos no mesmo lugar. Oramos, ó Deus, e rogamos e clamamos pelo fim desta crise, que venha da mão do Senhor, Deus. Clamamos pela provisão do Senhor sobre cada lar. Clamamos, Senhor Deus, pelo despertamento espiritual de todo o corpo de Cristo aqui em todo lugar. Clamamos, ó Deus, por salvação de vidas, por cura dos enfermos, pela proteção daqueles que estão cuidando de nós, por sabedoria para os líderes da nossa sociedade. Clamamos, ó Deus, porque este é o dever da tua igreja. Clamamos, ó Deus, porque temos conhecido o Senhor, que tem ouvido e respondido às nossas orações. Por isso, Deus, fazemos conhecido tudo o que está no nosso coração. E clamamos, ó Deus, para que esta palavra cumpra-se em nossa vida, força para o cansado, forças multiplicadas para o que não tem nenhum vigor. Que os nossos jovens não se cansem da obra do Senhor, que os nossos moços e moças não caiam, mas, Senhor Deus, que todos nós, esperando no Senhor, tenhamos forças renovadas para subir, Deus, à comunhão contigo, como se tivéssemos asas de águias, para correr a corrida da vida cristã, sem nunca nos cansarmos de esperar, para caminhar, Senhor Deus, peregrinando no deserto que é este mundo, esperando, Deus, sem fatigar, a entrada na terra que o Senhor nos prometeu. Dá graça, Deus, para que teu povo, segundo a tua vontade, possa, no tempo que o Senhor tem determinado na tua sabedoria, que o teu povo possa voltar a se reunir, Deus. Mas uma reunião muito maior nós esperamos. A reunião de todos os crentes no dia da ressurreição. A reunião, Deus, de todos os filhos e filhas de Deus com o Filho de Deus, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus, apressa esse dia pelo qual nós clamamos: Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. E enquanto, Deus, a ti aprouver que esse dia demore mais um pouco, que o Senhor nos dê, Deus, uma consciência muito desperta do nosso dever, graça para viver cada dia, que quando a trombeta soar e o teu Filho descer, Ele nos encontre esperando por Ele, alegres e trabalhando no reino do Senhor. Dedicamos a Ti, Senhor Deus, nossa vida e colocamos o nosso coração em Tuas mãos, certos, esperançosos da Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Una-se a mim e vamos cantar que Deus é fiel em toda e qualquer situação, problemas, lutas, dilemas, choro. Deus é fiel. Acima de todas as coisas, Deus é fiel. Acima de
Talvez haja pouca coisa tão doce para cantarmos neste momento que estamos vivendo, quanto cantar aquilo que aquece o nosso coração de esperança e de paz, a lembrança da inabalável, sempre segura fidelidade de Deus. Também aquece o coração a gente poder ter aquele minuto em que nós nos cumprimentamos. Use seu celular nesta hora, mande mensagem para alguém, comente aqui no vídeo ou nos grupos de WhatsApp da igreja, mas mostre a sua presença, marque que você está ali, mande um oi para alguns irmãos. E como é precioso esse tempo, porque é bom e agradável que os irmãos vivam em união, porque ali, nesta união, o Senhor derrama, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos fazer isso nesta hora. Ao mesmo tempo, eu gostaria de trazer aqui alguns lembretes rápidos aos irmãos. O primeiro deles, irmãos, é com relação ao boletim dominical, que continua sendo publicado. No boletim desta semana, foi enviado para os membros da igreja no WhatsApp, ou você pode acessá-lo no link que está na descrição deste vídeo. Na primeira página, nós temos uma reflexão sobre o texto de 2 Crônicas 7,14. Eu pediria que você, não agora, é claro, mas em algum momento do dia do Senhor, se ainda não o fez, faça a leitura disto. Nas páginas 2 e 3 estão os nossos cultos dominicais e na página 4, muitos, mas irmãos, muitos e muitos pedidos de oração. Queiram dar a sua atenção para esses pedidos de oração e considerá-los em seu tempo de intercessões com o Senhor, bem como alguns importantes avisos que nós temos aqui publicado para os irmãos. Um deles, amados, tem a ver com nossos esforços para manter a comunhão entre os irmãos. Por isso, continuamos sempre dizendo, como temos dito nos últimos domingos, ao longo da semana, hoje, nos próximos dias, mande uma mensagem, ligue para alguém, entre em contato com algum irmão da igreja, só para saber como aquela pessoa está, dar um oi, ler um versículo, orar juntos. E tem sido tão bom, amados, ter essa experiência ao longo da semana. Proponha-se fazer isso, 3, 4, 5, talvez você queira ligar para 10, 20 pessoas. Faça isso de toda forma para que nós possamos experimentar a bênção que é ter os laços do amor fraternal. Amados e queridos irmãos, eu lhes peço oração para que Deus possa apontar, segundo a sua vontade, o tempo para que a igreja possa voltar a se reunir. Temos considerado isto e pedimos a intercessão dos irmãos. Hoje, neste culto da noite, começamos a ênfase, o foco no nosso mês da família. E você terá a oportunidade de refletir ao longo de todo o mês. Hoje é o dia 3, então você já terá recebido hoje, anteontem e ontem um pequeno devocional de poucos minutos em áudio que está sendo preparado pela nossa Junta de Missões Nacionais e a eles o nosso agradecimento. Ouça, separe um tempo para orar todos os dias pela sua família. Essa é uma campanha nas igrejas batistas de todo o país. 31 dias de oração pela família. O tema nós vamos ler daqui a pouco, mas o tema é Jesus transforma a minha família. Também queremos destacar para os irmãos as oportunidades da semana. Nessa semana que hoje começa, na quarta-feira, vamos nos reunir para o nosso culto de oração e estudo bíblico às 19h30. A partir do mesmo horário, na sexta-feira, fica liberado o estudo da Escola Bíblica Virtual. Sábado, dia 9 de maio, nós vamos ter mais um GC virtual da nossa juventude. Então, queridos jovens, separem o sábado à tarde, um tempo especial para nós estarmos juntos, como tivemos há alguns dias atrás. E domingo, às 10h30 e 7h, nós nos reuniremos para o culto, para a adoração, para a pregação da palavra. Queremos nos lembrar que no dia 2 de maio terá sido aniversário da Isadora, neta da Ditinha. Lembre-se da Isadora e lembre-se de orar por ela. E lembrar-se também que amanhã, dia 4 de maio, é aniversário do Arthur Almada Visconti, filho da irmã Ana Amélia. Lembre-se de orar por essas crianças e de dar graças a Deus. Querida Isadora, querido Arthur, parabéns e que o Senhor os abençoe ricamente. Por fim, amados, compartilhar com os irmãos, como temos sempre falado também, que as contas bancárias da igreja são a nossa orientação
para que os irmãos transfiram seu dízimo e suas ofertas para missões, para construção. Sabemos que as causas do reino de Deus continuam se desenvolvendo, bendito seja o Senhor por isto, ainda que haja certo foco também nas nossas orações pela obra de missões mundiais. Dito isto, amados, eu vou lhe convidar aí na sua casa a ficar em pé. Você com a sua família, ou você que está sozinho agora, ou com quem estiver com você. Coloque-se em pé. E juntos nós vamos ler o nosso tema deste mês de maio. E eu queria que você lesse de tal forma que quando eu estiver assistindo esse culto na minha casa, no domingo à noite, eu pudesse ouvir você dizer... O nosso tema do mês de maio, Jesus transforma a minha família. Somente as mulheres? Jesus transforma a minha família. Os homens? Jesus transforma a minha família. Todos? Jesus transforma a minha família. Amém. A nossa divisa está em João 10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora todos, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Nós escolhemos este hino, que nós já fizemos dele o hino do mês de maio, se não estou enganado, em 2016, mas é uma música tão bela, de letra tão tocante, e que faremos dela a nossa oração a Deus ao longo desse mês. Vem nosso lar abençoar. Vem manter-nos juntos.
que a nossa igreja tem separado o mês de maio como o mês da família. Eu me lembro que naquela grande reestruturação, 2013-14, eu ainda não tinha sido convidado para ser o pastor da igreja. Foi no mês da família de 2014 que eu preguei aqui, depois da reestruturação da igreja, e lembro até hoje a data e lembro até hoje o tema. Pediram que eu falasse no tema Sou Jovem, Amo a Minha Família, num domingo pela manhã. Desde então nós temos sempre feito uso do mês de maio, que no meio evangélico em geral é tido como mês da família, na nossa denominação em especial, para sempre refletir. Família é um tema bíblico, ao mesmo tempo em que nem tanto assim. Deixa-me fazer bastante claro. Ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina muito sobre família, e nós percebemos claramente o quanto as doutrinas da Bíblia precisam ser resgatadas no nosso tempo, ao mesmo tempo nós encontramos que as grandes questões da vida familiar encontram-se na boa compreensão dessas doutrinas e na prática dessas doutrinas e na prática dos valores, dos ensinamentos, da vontade de Deus. Se nós tomássemos toda a Bíblia, nós encontraríamos em toda a Bíblia diferentes verdades que se aplicam de diferente maneira às nossas famílias, ao nosso convívio familiar, às lutas que acontecem no seio da família, tanto na nossa casa, no nosso lar, quanto na nossa família extensiva. Então, se nós precisamos, por um lado, amados, revisitar essas doutrinas de tempo em tempo, a doutrina que define família biblicamente, a doutrina que define o que é um homem segundo Deus, uma mulher segundo Deus, os deveres do marido, os deveres da esposa, a posição e a organização da família. Ao mesmo tempo nós vemos que há tantos outros assuntos bíblicos da vida cristã que se aplicam a estas verdades ou a esta área da nossa vida, o convívio familiar. É muito bom ter um mês da família, porque isso nos permite fazer uma grande diferença entre o povo de Deus e o mundo. No meio do mundo, a família é em cada vez mais franca decadência, e no meio do povo de Deus vemos movimentos maravilhosos para preservar, para afirmar, para fortalecer, para promover a saúde da família. A Igreja Batista Bela Vista não fica de fora disso. Nós nos unimos a estes movimentos e cremos que esta causa é do Senhor. O texto que nós vamos ler esta noite, Gênesis capítulo 1, já queira abrir a sua Bíblia, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É o texto que a maioria de nós no dia 1º de janeiro lê. É um dos textos também mais importantes da Bíblia. Razão pela qual Deus, na sua infinita sabedoria, determinou que a Bíblia começasse por aqui. Razão pela qual nós devemos nos voltar para este texto por causa de inúmeras outras questões. Nossa mensagem esta noite é esta: reencontrando o Criador. Poderia chamá-la também o Criador abençoa a família. O texto vai de Gênesis 1 até Gênesis 2, verso 3, mas eu não quero ler todo este texto, principalmente porque é sobejamente conhecido de todos nós. Eu quero, naquilo que nós já sabemos deste texto, destacar algumas verdades sobre Deus e aplicar estas verdades de Deus no seio da minha família, no seio da sua família, para que nós possamos reencontrar o Criador e para que nós possamos trazer ao Criador de todas as coisas, pela oração, por decisões individuais de mudança de comportamento, possamos trazer ao Criador o nosso lar. Devo ainda dizer aos irmãos que a Junta de Missões Nacionais preparou um excelente material. Uma das mensagens que eu li nas sugestões de pregação vinha exatamente nesse texto. Não é aquela mensagem que eu estou pregando aos irmãos,
é outra que preparei, mas não posso deixar de reconhecer que o toquezinho, a ideia, o Senhor escolheu aquilo para falar ao meu coração e para falar ao seu coração neste texto. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, foi a tarde e a manhã o dia primeiro. O segundo dia da criação foi a criação do firmamento, ou propriamente dito, do universo à parte da terra, a terra ainda coberta em águas. O terceiro dia da criação foi Deus ordenando a criação, a separação, da terra e das águas, se colocando cada uma num só lugar, o surgimento do mar, como a Bíblia assim diz. O quarto dia da criação, Deus mandou que a terra produzisse erva verde, semente, árvore, fruto. No quarto dia da criação, Deus colocou as estrelas, o sol e a lua nos céus. No quinto dia da criação, Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem aves sobre a expansão do céu. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. No sexto dia da criação, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra, conforme a sua espécie. Por fim, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, diz o verso 28, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre as aves do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No sétimo dia Deus descansou, e assim concluiu toda a sua obra da criação. Eu não vou expor sobre a doutrina da criação, não esta noite. Eu não vou fazer aqui um arrazoado da nossa posição criacionista, não esta noite. Também não vou consultar o Novo Testamento para estabelecer aqui a doutrina da criação, não esta noite. Esta noite eu quero olhar para este texto no sentido do que ele nos revela quem Deus é e o que Deus faz, e como o ser de Deus e as obras de Deus são tão importantes para a vida das nossas famílias. Então a primeira coisa que eu observo neste texto: o Criador de todas as coisas é aquele que faz surgir a luz no meio das trevas. O primeiro momento da criação é a criação da luz. A primeira ordem que Deus deu foi: haja luz. Antes disso, somente Deus existia. Nos parece, por outros textos da Bíblia, que os seres espirituais também existiam, mas com relação àquilo que é material, nada existia. E Deus diz: haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Para acrescentar a nossa reflexão, a luz natural que existe, emitida pelo sol, pela lua, a lua refletindo do sol, das estrelas, que produzimos, como nas nossas lâmpadas e tantos outros objetos. A luz natural é um reflexo da luz espiritual, é parte da criação do Deus, que a Bíblia diz que é luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A luz, meus amados irmãos, é natural, é espiritual, a luz é moral, a luz do discernimento, porque assim como quando acendemos a luz de um ambiente, nós conseguimos enxergar o que está ali e onde está, mas se a luz estiver apagada, nós tropeçamos e esbarramos. Assim a Bíblia fala de luz como a capacidade de discernir.
luz como a capacidade de entender, luz como a condição necessária para enxergar. Deus é o Criador da luz, mesmo no meio da escuridão. Por causa do pecado, a pessoa sofre e faz outros sofrerem, faz a sua família sofrer. Se nós conseguíssemos conceber uma família onde ninguém é pecador, nós imaginaríamos uma família completamente feliz. Mas por causa da separação que existe entre nós e Deus, entre nós e nós próprios, entre nós e o próximo, estabelecida pela transgressão, vêm as consequências terríveis do pecado, morte espiritual, morte física e todos os sofrimentos e as vicissitudes que são consequência do egoísmo e da incredulidade, da dureza de coração. É assim. A nossa família, que representa por um lado momentos de felicidade, de amor, de apoio, de força, também representa, ora, não é verdade? Também representa desapontamento, tristeza, mágoa, feridas, nuclear ou extensiva, é assim por causa do pecado. Há momentos em que a vida familiar fica em escuridão. Sentimos a escuridão predominar. Vemos a escuridão daqueles e na vida daqueles que não conhecem o Salvador. Vemos a escuridão no coração daqueles que têm rejeitado a boa nova e o que se afastaram do caminho do Senhor. O que fazer? Buscar a Deus, que diz: haja luz, e houve luz. O Senhor Jesus Cristo disse à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6, pois Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Deus é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O apóstolo João, em Apocalipse 21, 23, diz daquela nova cidade na qual habitaremos, que ela não necessita do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O mesmo apóstolo João escreveu em 1 de João, capítulo 1, verso 5, Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. O Salmo 27 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O profeta Isaías escreveu, nunca mais se porá o teu sol. Isaías 60, verso 20, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. O profeta Miqueias, capítulo 7, verso 8, diz, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei se morar nas trevas. O Senhor será a minha luz. Existe escuridão, existem segredos, existem mentiras, existem coisas que ferimos uns aos outros. Existem momentos em que não somos bênção na vida uns dos outros. Existe escuridão. Existe até mesmo aquele sentimento de não saber o que dizer, de não saber o que fazer, ou de não sabermos o que esperar num relacionamento, numa provisão necessária, numa urgência, num tempo de provação. Para tudo isto, Deus é luz. Os filhos de Israel, quando Deus cobriu o Egito de trevas, a Bíblia diz que os filhos de Israel tinham luz na sua morada. Amados e queridos irmãos, se no seio do nosso lar carecemos de luz, de discernimento, de esclarecimento, de sermos libertos do medo que a escuridão traz, recorramos a Deus. Recorramos a Deus, porque Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Direi ainda,
nesta mensagem que Deus coloca a ordem no caos. Deus começou a criação dando lugar ao universo que estava em estado de caos. Os dias seguintes da criação foram Deus colocando o caos em ordem. O inimigo do ser humano tenta, com todas as munições que tiver ao seu alcance, fazer com que a vida humana entre novamente em caos. Caos espiritual. Pois vemos as mentiras que o inimigo semeia no coração das pessoas e nas quais elas acreditam. Caos moral, desfigurando a imagem de Deus no ser humano. Observe o que o pecado faz. Observe alguém, pessoa cordata e gentil, amigável e doce, mas que no momento da sua fúria se desfigura, se transforma num monstro, numa besta, num animal. É o caos. É o caos que desfigura em nós nossa posição privilegiada como imagem de Deus no seio da criação, que é totalmente restabelecida pelo relacionamento com Jesus Cristo. O inimigo introduz o caos no relacionamento entre as pessoas, quando nos bloqueamos uns contra os outros, nos escondendo e afundando dentro de nós mesmos, e nos munimos uns contra os outros, e nos golpeamos uns aos outros. Paulo diz: se vos mordeis e devorais, vede que não sejais de todo consumidos. Caos, porque lutamos pelo nosso próprio interesse. Caos, porque estamos movidos por sentimentos, por receios, por anseios puramente egoístas. Caos, porque a queda, essa separação espiritual, não nos separou somente de Deus, mas também que separou cada um de nós de si mesmo. Não nos conhecemos e nos separa uns dos outros. Mas observe o Deus Todo-Poderoso trabalhando. Deus coloca as coisas em ordem. Ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele transforma um universo caótico num universo em ordem, em beleza, cheio de graça, cheio de vida. Admire Deus por isso, porque Ele é capaz de transformar aquilo que estava em pleno estado de confusão e transformar isso em algo maravilhoso, belo, frutífero, abençoado, saboroso, impressionante e feliz. É isso que Deus faz, e esta é a obra de Deus até hoje. Se posso usar esta comparação, eu sei que ela é muito resguardada, mas eu me lembrava disto, de uma igreja aqui em Belo Horizonte, que acompanhamos o seu nascimento em outra parte da cidade, um grupo de crentes tão fervorosos, tão cheios de amor, para se reunir, alugaram um galpão que tinha sido uma oficina mecânica durante anos. Não preciso que você imagine, eu estive lá. Logo que o contrato foi assinado, eu vi o estado do lugar. Caos, sujeira. Não somente tinha funcionado para este serviço mais pesado durante muitos anos, como estava há muitos anos fechado. Poeira, sujeira, bagunça, quebradeira. O povo de Deus assumiu aquele lugar e decidiram se reunir ali para adorar a Deus e para pregar a palavra de Deus, mas é óbvio que para poder usar aquele espaço era necessário refazê-lo, e o fizeram. Fizeram com muito amor, o fizeram com muito cuidado. Poucas semanas depois, quando entrei naquele lugar, vi que estava irreconhecível, transformado.
Você dirá que isso requer apenas um orçamento, um pouco de boa vontade, tempo e paciência. E isso é verdade com relação aos lugares. Nós pegamos lugares sujos, decrépitos, e podemos transformá-los em lugares lindos e encantadores. O ser humano pode fazer isso, mas com a vida humana, com o coração humano tão decrépito, e tão mal cuidado, e tão sujo, ainda mais do que aquele lugar que eu descrevi, somente Deus pode transformar o caos em algo maravilhoso. Dá trabalho, quebradeira, tempo, mas é maravilhoso quando Deus o faz. Por causa destas correntes pecaminosas, a vida em muitos lares transformou-se em caos, relacionamentos rompidos, mágoas enterradas, indisposição e intolerância. O convívio torna-se um fardo pesadíssimo. O que aconteceria se nós colocássemos tudo isto nas mãos do Senhor? Ora, pastor, eu não posso colocar nas mãos do Senhor mais do que a minha vida. Bem, comece pela sua vida. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e interceda por outras pessoas. Interceda por seus pais, interceda por seus filhos, interceda por seu cônjuge, pela salvação deles, pela transformação, pela libertação, pela cura deles. Coloque nas mãos do Deus que coloca o caos em ordem e que transforma o incompreensível em belo. Coloque nas mãos de Deus. Faça-se um intercessor, inclusive, ou talvez eu diria principalmente, por aqueles que te magoaram. Coloque-se nas mãos do Senhor. Naquilo que você não compreende, naquilo que você não consegue aceitar, coloque-se nas mãos do Senhor. Faça-se bênção de Deus para a vida dessa pessoa. Meus amados e queridos, eu falei de uma garagem que virou uma casa de oração. E você pode dizer que isso é só uma reforma, e é, mas é também uma parábola. Uma parábola da obra de Deus no coração de alguém. Como Deus limpa, como Deus cuida, como Deus transforma. Talvez esta noite eu esteja me dirigindo a alguém com o coração pesado por causa da sua família. Coloque a sua família nas mãos do Senhor pela oração. Não desista de interceder pela salvação dos seus pais. Não desista de interceder pela salvação do seu cônjuge. Não desista de interceder pela salvação dos seus filhos. Ninguém, além de Deus, pode fazer isso, mas interceda. E ao mesmo tempo que intercede, procure fazer-se bênção do Senhor na vida das pessoas por quem você está orando. Afinal de contas, se oramos por uma coisa, temos que caminhar na direção disso e crer que Deus é capaz de prover. Demonstre o Evangelho, não se desaponte se não vier no primeiro momento, mas espere, 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 espere no Senhor. Veja que Deus faz surgir a vida, e isto é maravilhoso, porque a arrogante ciência consegue muitas coisas, menos criar a vida. Somente Deus criou a vida. Desde então, vida sempre vem de vida. É um absurdo pensar que nada vezes ninguém é igual a tudo. Isso é total falta de lógica. Somente vida pode produzir vida. Deus, a fonte de toda a vida, encheu a terra de vida. Encheu a terra de vida
com ervas e frutas e plantas e árvores, e peixes e aves e animais de toda espécie. Mas o que é vida? Qual é a diferença entre uma pedra e uma laranja? Qual é a diferença entre uma pedra e uma laranja? É que uma laranja vira 1 milhão de laranjas, enquanto a pedra continua para sempre pedra, para sempre pedra. Uma laranja vira uma laranjeira com muitas outras laranjas. Qual é a diferença entre um peixinho de borracha e um peixe de verdade? É que o peixinho de borracha vai ser sempre um peixinho de borracha, enquanto um peixinho de verdade cresce, vira peixe, bota ovos que viram outros peixes, e isso é vida, é fruto, é semente. Vida é aquilo que Jesus Cristo descreveu: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, somente encontrando-se com Cristo é que nós podemos verdadeiramente viver. Até no seio da família, ramos infrutíferos consomem sem retribuir. São pesos, são mar morto, sempre recebendo, nunca retribuindo, nunca cooperando, nunca interagindo, nunca vivendo em comunhão. O dia de hoje, amados, em que a nossa existência pode ser reduzida a estar completamente fechados dentro de nós. A tecnologia que Deus permitiu o ser humano inventar para ser bênção, como hoje eu estou pregando para uma câmera, mas graças a Deus isto pela internet chega ao seu coração, ao mesmo tempo é também usada para que mais e mais nos distanciemos uns dos outros. E o que é isto? Vamos morrendo aos poucos. Vamos morrendo parceladamente, nos tornando ramos que consomem sem retribuir, pesos, fardos, e nos afastando dos grandes e maravilhosos propósitos de Deus. Não, a casa não é o lugar onde a gente toma banho, dorme, come e troca de roupa. A casa é o santuário, por Deus idealizado para a plenitude da felicidade, da comunhão, da proximidade, do cuidado mútuo, destas bênçãos que são vida, porque isto é a vida em abundância, é a vida que se multiplica em outras vidas, que se expressa, que constrói, que se une. Meus amados e queridos irmãos, se estamos longe disto, por causa das ideias do nosso tempo profundamente egoístas e comodistas, estamos morrendo aos poucos e deixando de viver. Deus faz surgir a vida. No Evangelho, Deus nos chama da morte para a vida, de estarmos distante deles para estarmos na sua presença, nos reconciliarmos com Ele e vivermos em comunhão com Ele e andarmos com Ele. E para que isto fosse possível, Deus mandou seu Filho ao mundo, morrer na cruz, derramar o seu sangue, sofrer a ira que meus pecados mereciam e também os teus, a fim de que pudéssemos ser salvos. Eu vim, disse Jesus, para que tenham vida, e vida em abundância. Mas não é abundante a vida egoísta, não é abundante a vida fechada somente em si, não é abundante a vida minúscula. Abundante, meus amados irmãos, é aquilo que é abundante, é aquilo que transborda e abençoa. Seguramente, a atitude de cada um de nós fere o nosso próprio coração e fere o coração dos outros. Mas nesta noite, o tema da nossa mensagem, o tema do nosso mês da família é: Jesus transforma a minha família, e Ele pode transformar, Ele pode libertar dessa vida egoísta, dessa vida minúscula, para dar a vida plena e em abundância, cheia de riquezas espirituais e de felicidade. Se Deus
faz com que das pedras mortas e do chão em pó brote a vida pelo seu poder, Deus pode fazê-lo também a benefício daqueles que o buscam. Deus faz a luz surgir nas trevas. Deus coloca a criação em ordem. Deus faz surgir a vida. Deus transforma o pó em gente, em ser humano, em quem Ele sopra a alma vivente. E se nós vivemos o tempo em que o ser humano está desfigurado, o homem feminilizado, é o intento de Satanás desfigurar o homem como imagem de Deus. A mulher masculinizada é o intento de Satanás desfigurar a mulher como imagem de Deus. A criatura feita por Deus para andar na sua presença, transformando-se num rebelde ou num indiferente, é o inimigo desfigurando o ser humano do que Deus o criou para ser. Quando nos tornamos pessoas vencidas por vícios ou por pecados, quando nos tornamos figuras embaçadas e estranhas do que poderíamos ser, é o inimigo desfigurando e vencendo contra nós. Mas podemos, bendito seja Deus, nos colocar nas mãos do Senhor, como o barro nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos. Foi do barro que Deus fez o homem, e se o homem se colocar nas mãos de Deus, como o barro nas mãos do oleiro, poderá ser refeito, poderá ser transformado pela palavra, porque dizemos ainda esta noite que tudo isso foi pelo disse Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. Disse Deus, produza a terra erva verde. Disse Deus, haja luminares. Disse Deus, produzam as águas abundantemente. Disse Deus, produza a terra erva vivente. Disse Deus, façamos o homem à sua imagem e semelhança. Veja que Deus, tudo que faz pelo poder da sua palavra. Deus decidiu criar pela palavra. É pela palavra que Deus recria. É pela palavra que Deus transforma. É pela palavra que Deus faz a mesma obra maravilhosa. É pela palavra que Deus faz a sua obra em nossa vida. Em Apocalipse 19, verso número 13, diz que Jesus Cristo estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual Jesus Cristo se chama é a Palavra de Deus. Deus faz tudo isso pelo seu Filho. Deus faz tudo isso pela sua palavra escrita, onde revela o seu conselho, a sua verdade e a sua vontade. Poderíamos consultar tantos outros textos, mas queremos dizer aos irmãos que a bênção que precisamos encontra-se na palavra de Deus e em vivermos em conformidade com ela. Queríamos que Deus transformasse o outro, oremos pelo outro. Mas se Deus ainda não o transformou, se esta obra ainda não aconteceu, se o coração do outro ainda é resistente contra o Senhor, talvez Deus queira transformar também, ou primeiro, o meu coração. Gostaríamos de nos livrar dos problemas que o outro nos traz, mas deveríamos ouvir o que o Senhor tem a dizer também e primeiro a nós, revelando a sua vontade para as nossas vidas. A bênção que precisamos encontra-se naquele que é a palavra viva. Encontra-se naquele que é a palavra viva, para quem a Bíblia toda aponta, o Senhor Jesus Cristo. Jesus,
transforma a minha família. O Criador faz a luz surgir nas trevas. O Criador transforma o caos em bênção. O Criador faz surgir a vida, vida em abundância em Cristo. O Criador transforma o barro em gente. O Criador faz tudo isso pela sua palavra. Amados e queridos, a minha família precisa mais do Criador, a sua também. Na segunda-feira desta semana apareceu uma foto. A foto não tem data, mas eu imagino que ela seja de 1943 a 1945. Nessa foto estava o meu avô materno, com 23 anos de idade, jovem, até bonitão, sentado num carro. Eu fiquei olhando para aquela foto, porque se a foto é de fato de 1943, nem casado meu avô era ainda, ele se casou em 1944. Se ele tinha 23 anos de idade naquela foto, ele ainda iria viver mais 53 anos, 31 dos quais ao lado da minha avó. Eu olhei para aquela foto do meu avô jovem e enxerguei ali, eu sei que a proporção disso é restrita, mas enxerguei ali o tronco da árvore da minha família. Escrevi os nomes das filhas, dos filhos, escrevi os nomes das gerações que vieram e descobri que aquele vovô que nasceu em 1919, o último nome da árvore, Lívia Maria, que nasceu em 2019, 100 anos antes, eu vi quase 60 pessoas, 56 para ser exato, nomes que eu escrevi de meus familiares. Depois de ter feito isso, eu pensei, quantos destes eu tenho razões suficientes para crer que são salvos? Então contei. Entre as minhas tias e tios, entre os meus primos, contei 21 em 56. Aquilo tocou o meu coração. Percebendo os momentos de felicidade familiar, estou falando da família extensiva, percebendo os momentos de conflito e de tristeza e talvez mágoa, me dei conta que existe um campo missionário e existe um ministério de intercessão que eu ainda preciso cumprir aos olhos de Deus. Me lembrei do Criador e me lembrei ao mesmo tempo de pessoas que eu amo, que estão na escuridão e precisam de luz, que estão vivendo o caos e precisam da palavra que pode pôr ordem em suas vidas. Me lembrei de pessoas cujo amor por elas está tão profundo no meu coração, mas que não estão vivas espiritualmente falando. Me lembrei de pessoas com quem eu tenho caminhado ao longo de toda a minha vida aqui, mas que ainda não conhecem o Salvador. E pensando nessas coisas, eu decidi renovar o meu compromisso diante de Deus, de interceder pela salvação dos meus familiares. Às vezes é fácil desistir disso, mas eu decidi renovar esse compromisso. Decidi procurar com zelo oportunidades de procurar a salvação dessas pessoas que eu amo. Decidi renovar o meu compromisso com o dever de testemunhar no meio da minha família. Decidi me colocar mais na linha de frente ainda e pensar em formas como eu posso ser bênção para essas pessoas. Decidi procurar a presença do Criador no meu lar, eu, minha esposa, minha filha, e agir como quem o conhece, agir como quem conhece o seu poder,
e as suas obras no seio da minha família. Você fará o mesmo? Você fará o mesmo? Vamos orar. Ó Criador de todas as coisas, que ordenas a luz no meio das trevas, a ordem em lugar do caos, que crias a vida, que fazes o homem do barro. Tudo isso pela tua palavra, pelo teu Filho. Ó Deus, louvado seja o Senhor. Mas hoje, Senhor Deus, eu e os meus irmãos, na tua presença, nos lembramos de pessoas que nós amamos, que ainda não conhecem a ti. De pessoas, Deus, cujas vidas têm sido até transtornadas em alguns casos, porque não conhecem o Senhor. E outros, Deus, que permanecem indiferentes a ti. Ó Senhor, o Senhor nos chama, como crentes em Cristo, a interceder e a buscar o Senhor, Deus, em favor destas vidas. E nós oramos, ó Deus, e oramos pela obra do Senhor na vida destas pessoas que amamos, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela transformação da nossa própria vida e do nosso próprio coração, para que o nosso testemunho dê glória a ti, Senhor Deus, e para que a nossa conduta seja uma carta viva de Cristo, escrita aos nossos amados familiares. Move-nos, Senhor Deus, todos nós, a não desistirmos de orar, de amar, de servir, a não desistirmos, Senhor Deus, de procurar o bem daqueles que amamos e o agir poderoso do Senhor nas suas vidas. Colocamos, ó Deus, cada um de nós agora em nossa oração, colocamos o nosso lar, também os nossos familiares nas tuas mãos e pedimos uma obra do Senhor em resposta à nossa oração, nas nossas vidas e naqueles que amamos. Obrigado, Senhor, pelo culto desta noite, porque assim começamos a semana na tua presença. Que esteja sobre nós a graça do Senhor, Deus, a tua bênção, nos guiando a cada dia, nos guardando no teu amor, nos cercando das tuas bênçãos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, irmãos, hoje e até que Cristo venha nos buscar. Amém e amém. Nós, amados, concluímos assim o culto desta noite. Agradecidos, toda a igreja, este pequeno número de irmãos que estão aqui voluntariamente servindo a Deus na preparação dos cultos, irmão João Marcos, irmã Ariadne, irmã Ana Luísa, irmã Cláudia, orando, amados irmãos, para que Deus permita que em breve possamos voltar a nos reunir. Orando, amados irmãos, para que Deus nos guarde em seu amor até que Cristo venha nos buscar. Ao longo desta semana, você receberá outros devocionais para o mês da família. Ouça, permita-me sugerir, ouça em família, separando algum minuto por dia. Nós temos ficado mais tempo em casa, não é verdade? Separando algum tempo por dia para ouvir esta mensagem e orar uns pelos outros. Vamos colocar as nossas famílias nas mãos do Senhor. Jesus tem poder para transformar as nossas famílias. Nós concluímos assim, amados, o nosso culto, agradecidos pela presença de todos que conosco participaram desta hora, especialmente aqueles atendendo o convite de irmãos, se juntaram a nós. Inscreva-se na página da nossa igreja, tire um minutinho para fazer isto, ative o sininho de notificações e toda vez que entrarmos ao vivo ou postarmos novo conteúdo, você será avisado. Curtindo este vídeo, você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se quiser, deixa aí o seu comentário e que esteja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, dando-nos uma semana feliz e abençoada na presença do Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.